Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías 43, vamos ler apenas o versículo 13. Isaías 43, apenas o verso 13. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua soberania. E mais uma vez, esta manhã, Pai, estamos em Tua casa, com o desejo de ouvir a Tua palavra, a Tua voz, falando ao nosso coração, corrigindo o nosso rumo, Pai, trazendo verdades, Pai, que nos libertam de pensamentos errados, de conceitos errados. Só a Tua palavra tem esse poder. Por isso não estamos aqui para escutar doutrinas de homens, nem filosofias do mundo, mas a palavra que sai da Tua boca. Essa é a que queremos, essa é a que precisamos e te pedimos. Fala conosco, Senhor, e que a minha vida seja um instrumento do Senhor. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. É isto que te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, nesses dias que estamos vivendo, falei ainda há pouco aí sobre a tal da crise, né? É verdade que a gente passa dias muito difíceis, de tribulações. Muitas pessoas têm relatado situações adversas em suas vidas, lutas em todas as áreas, e isso tudo tem se agravado, né, pelo momento econômico atual. Isso é uma realidade. O problema disso tudo é que essas lutas não escolhem quem, não é? Todos nós podemos passar por isso. Quer a gente creia ou não em Deus, todos podem enfrentar esse tipo de dificuldades, não é? O problema é que para nós cristãos, a gente tem um recurso maior, a palavra, a comunhão com Deus, o entendimento que o Senhor nos dá. E isso deveria ser suficiente para que a gente enfrentasse essas dificuldades de uma maneira melhor. Mas nem sempre tem sido isso o que tem acontecido. O que a gente tem constatado é que as lutas têm abalado a estrutura e a fé de muitas pessoas. Nós percebemos nos últimos dias, nos últimos anos, que muitas tribulações acabam abalando a fé das pessoas, abalando a convicção, a estrutura física e emocional de muita gente. E não deveria ser assim no nosso caso, que cremos na palavra de Deus. Então, há algo na Bíblia, na palavra, que traz entendimento e conforto diante desta situação. É uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico, que todos nós devemos conhecer muito bem e, principalmente, crer nesse ensinamento, nessa doutrina, que é sobre a qual eu quero falar essa manhã, a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. Nós cantamos músicas que dizem isso, nós fazemos esta afirmação, mas será que nós realmente entendemos essa afirmação? E essa não é uma doutrina inventada por homens, é uma doutrina que encontra apoio na palavra de Deus. Então, é uma doutrina de Deus. E o fato de sabermos da soberania de Deus traz para nós um conforto nessas horas de dificuldades. Porque, se cremos nisso verdadeiramente, sabemos que, embora as lutas sejam vivenciadas por nós, há um Deus no controle da nossa vida. A soberania de Deus implica em eu entender que Deus está no controle. Deus é soberano, é sobre todos, é sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias,
e ele é agente ativo em todas estas circunstâncias. Então, há uma soberania exercida por Deus, que deve, o fato de eu crer nisso, trazer a paz que eu preciso, mesmo na hora das tribulações. Esse versículo que nós lemos aqui no início, ele ensina 3 coisas importantes a respeito de Deus, doutrina da Bíblia sobre Deus. Há 3 coisas aqui muito importantes que falam desta soberania. Veja, ainda antes que houvesse dia, eu era. Deus está afirmando, antes de existir dia, noite, antes de existir alguma coisa, eu já existia, eu já estava presente. Então, Deus não é soberano apenas agora, mas desde a eternidade. É o que este simples versículo está ensinando para nós. Diz também no texto, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Ou seja, não há ninguém com mais poder do que eu. É o que Deus está afirmando. Ninguém consegue livrar alguém das minhas mãos. Então, para que alguém pudesse fazer isso, teria que ter alguém mais forte do que Deus para abrir a mão de Deus e tirar alguém de lá. O que Deus está afirmando, então, além de ser soberano, desde a eternidade, desde antes dos tempos, não é? Ele já existia e já era o Senhor de todas as coisas, não há ninguém que seja mais forte do que Ele. E termina o versículo ele afirmando, agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus. Veja como isso fala do princípio de soberania em relação a todas as coisas, em relação a todos os tempos e momentos. Deus é soberano desde sempre, é poderoso acima de qualquer um e também tem poder para ninguém poder impedir aquilo que ele determinar as suas ações. É disso que este versículo está aqui falando. Então, eu preciso crer nisso, eu preciso confiar nisso, eu preciso de todo o meu coração entender essa doutrina para que eu possa enfrentar toda e qualquer circunstância adversa na minha vida e continuar com fé. O servo fiel, a palavra de Deus diz, não importa o que aconteça, ele permanece de pé. Você crê nisso, irmãos? Por que então, tantos de nós, ao nos depararmos com uma dificuldade, estremecemos, enfraquecemos? Não é esse o plano de Deus para o crente. Não é esse o projeto de Deus para a vida daquele que crê. Quem crê tem que ter uma certeza inabalável. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É uma certeza que me deixa firme, confiante, inabalável diante das circunstâncias, porque sei que Deus está reinando, sei que Deus é poderoso, sei que ninguém pode impedir o seu agir, então posso confiar plenamente nele. Por isso a palavra de Deus traz versículos como estes que eu quero ler com você. Leia comigo aqui Romanos 14. Romanos capítulo 14, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo número 4. Olha só o que está escrito em Romanos 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas, olha o que diz o versículo, estará como? Estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster, o sustentar, o segurar com suas mãos. E diz o texto que lemos no início que ninguém pode tirar alguém das mãos de Deus. Então, aonde é que eu tenho que estar? Nas mãos de Deus. Tem mãos melhores para me segurar? Tem mãos melhores para que eu possa me apoiar? Porque uma vez lá, ninguém consegue me tirar de lá. O apóstolo Paulo conhecia muito bem essa verdade, por isso ele afirmou que nenhuma tribulação, ninguém, nenhum anjo, nada poderia o separar do amor de Deus em Cristo.
porque ele sabia que estava nas mãos de Deus. E a Bíblia diz: o servo do Senhor, o servo fiel, estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Não aceite outra posição que não seja de pé, nas mãos de Deus, seguro nas mãos de Deus, independente das circunstâncias, independente das crises e dos acontecimentos. A nossa posição é nas mãos de Deus, e de lá ninguém pode nos tirar, segundo aquilo que lemos no início dessa mensagem. Então, o que eu preciso fazer? Simplesmente confiar em Deus e crer que tudo está no controle de Deus. Crer que Deus tem tudo sob o seu domínio, sob o poder das suas mãos, que ninguém é capaz de ofuscar, segundo nos diz a doutrina bíblica da soberania de Deus. Então eu preciso entender até onde se estende esse controle de Deus, qual a dimensão dele. Algumas pessoas imaginam que certas coisas Deus não está controlando, certas coisas Deus não está se importando. Talvez detalhes do nosso dia a dia, coisas pequenas, coisas miúdas, Deus não se importa muito com elas e elas acontecem aí ao acaso. Não é a verdade bíblica. A verdade bíblica diz que até os fios do nosso cabelo estão contados por Deus. Há um cuidado nesse detalhe. Então, nos pequenos detalhes da vida, eu posso entender a soberania de Deus. A dimensão dessa soberania, ela é total, ela está acima de tudo e acima de todos. Há alguma coisa que Deus não controle? Aí o que chega no pensamento das pessoas é: bom, mas se Deus controla tudo, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? É o conflito que alguns chegam. Tudo está, a doutrina bíblica é que não há nada que aconteça sem o controle, sem a permissão de Deus. Tudo está em suas mãos. Algumas pessoas dizem assim: mas Satanás está solto, né? O diabo está solto, o diabo está fazendo isso comigo, o diabo está fazendo isso com aquilo e tal, e a pessoa imagina que ele tem essa certa independência, mas isso não é verdade. A soberania de Deus, inclusive, contempla o controle até do mal. A soberania de Deus, inclusive, contempla a limitação da ação de Satanás. Leia comigo a Bíblia em Jó, capítulo 1. Lá no início, né, no livro de Jó, você encontra aqui uma verdade que alguns acabam ignorando ou não entendendo. Jó, capítulo 1, versículo 12, diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até no que ele pode ou não pode fazer, há um desígnio, uma soberania, um ordenamento da parte de Deus. Deus não criou o mundo e o entregou ao léu dos acontecimentos, à própria sorte. As coisas não acontecem nesse automático. Tudo está nas mãos de Deus. Até o diabo e seus demônios são limitados pelo poder e pela soberania de Deus. Todas as coisas estão incluídas ali. Bom, se o diabo e seus demônios estão, o que você acha dos anjos do Senhor? Certamente também estão debaixo da soberania. Abra a Bíblia no Salmo 91 e leia comigo versículo 11 e versículo 12. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Quem dá ordem aos anjos? É Deus. Deus é soberano sobre os anjos, Deus é soberano sobre os demônios. Deus ordena todas as coisas estão debaixo da sua soberania. Volta lá no livro do profeta Isaías, leia comigo Isaías 45, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, Isaías 45, 11 e 12. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou:
Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus está dizendo, ele deu ordens a tudo, ele deu ordem ao caos, ele deu ordem ao mundo, ele deu ordem aos anjos, ele ordena todas as coisas, e os homens ficam aí preocupados, querendo saber as coisas futuras, querendo dar ordens, querendo mandar na vida dos outros, querendo conduzir, não é? Deus está dizendo, eu tenho o poder, eu tenho a soberania a respeito do universo, a respeito dos meus filhos, das minhas criaturas, tudo está nas mãos de Deus, é o que nos diz essa doutrina. Então, como é que eu tenho que entender o meu Deus? Eu fico às vezes me perguntando qual é o tamanho do Deus de certas pessoas que estão na igreja, não é? A gente, teoricamente, deveria todo mundo aqui em uníssono dizer que cremos no mesmo Deus, amém? Mas na prática não é bem assim não. Na prática, tem gente aqui que crê num Deus diferente do meu. Pelo menos no seu tamanho, na sua proporção, né? Na sua abrangência. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas têm um Deus meio dentro de uma caixinha, né? Meio limitado, meio, né? Regrado em certas coisas e como se não agisse em uma área ou em outra. Qual o tamanho do teu Deus? Qual é a visão que você tem dele? Tenha a visão bíblica de Deus, não tenha a sua opinião. Nós estamos hoje numa era em que todo mundo acha muito, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele outro. Procure não achar nada, procure achar na Bíblia, amém? Ache na Bíblia quem é Deus, ache na Bíblia qual o seu tamanho, qual a sua dimensão, e aí você realmente terá uma visão correta de Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor da história. Como eu disse aqui, se ele tem poder sobre demônios, sobre anjos, sobre filhos, sobre o universo, sobre tudo, quem governa a história é Deus. Ah, mas os homens fazem isso, os homens fazem aquilo. Deus deu liberdade de arbítrio aos homens, mas mesmo na sua liberdade há um controle de Deus. O homem não é livre, por exemplo, para acabar com Deus, embora ele queira. Na sua liberdade, o homem pode dizer que Deus não existe. Pode ou não pode? Você é livre para ser ateu. Mas o seu ateísmo não acaba com Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua existindo, né? Ele continua reinando. Então, essa liberdade de arbítrio também ela é limitada pela soberania de Deus. Então, entenda que Deus é o Senhor da história. Você vive no mundo, a sua vida faz parte da história da humanidade, está lá um capítulozinho que é seu, não sei se é bom ou ruim, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas tem um capítulo que você é responsável por escrever, que é a sua história. Deus é o Senhor da sua história. Amém? Você tem que crer nisso. Deus é o Senhor da história. Olha os exemplos bíblicos e repara. Pessoas que passaram tanta luta e tribulação, tantos problemas, mas que tiveram a sua vida governada por Deus, se submeteram à vontade de Deus, se submeteram aos desígnios de Deus, à soberania, não lutaram contra Deus, não se opuseram a Deus. O que aconteceu com elas? Venceram ao final da história. Você lembra de José, um exemplo bem clássico da Bíblia? Um rapaz ainda novo que é vendido pelos próprios irmãos como escravo, que passa por várias situações de humilhação, de degradação, cadeia, escravidão, um monte de coisa, acusações injustas, tudo acontece. Mas quem é o Senhor da história de José? É José? Não, é Deus. José não se revolta contra Deus, José não perde sua fé em Deus, José não deixa o seu relacionamento com Deus. Por causa de Deus ele é fiel e não fica com a mulher de Potifar. Mesmo passando por todas aquelas lutas, mesmo podendo dizer como alguns, Deus me abandonou, porque estou aqui nessa prisão, porque estou aqui nesse calabouço, mas ele não fez isso. Então quem governou a sua história foi Deus. Como é que José termina a sua vida? Governador no Egito, com todo o poder, só menos do que Faraó. Por quê? Quem é o Senhor da história?
Você lembra o que disse José quando encontra com seus irmãos mais tarde, os irmãos morrendo de medo de ter aquele encontro com ele? O que ele diz para os irmãos? Fiquem tranquilos, não foram vocês que fizeram isso comigo, foi Deus que estava governando toda a história, foi Deus que estava dirigindo tudo isso. Então, vocês foram apenas instrumentos de Deus sem saber. Pensando que estavam me fazendo mal, vocês estavam me fazendo bem. Isso se chama soberania de Deus. Isso se chama fé em Deus. Acreditar que até o mal, de alguma forma, Deus muda para transformar em benefício daquele que crê. Por isso, o servo fiel, como diz Romanos, ele estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. José esteve de pé em todas as vezes. Como escravo, estava de pé. Como prisioneiro, estava de pé. Você nunca vê José caído. Está entendendo, irmãos? Porque Deus é poderoso para o suster. Deus é o Senhor da história, não é? O próprio Jó, que eu usei aqui como exemplo ainda há pouco, tudo no controle de Deus. Jó passa pelo que passa, enfrenta todas aquelas coisas, e no final, qual a declaração de Jó? Te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. E qual o final de Jó? Teve em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Então há um controle, uma soberania. Deus não está fora da vida da gente. Eu é que posso querer sair da sua presença, sair da sua ação, embora até isso também seja inútil, não é? E o outro exemplo maior que poderíamos dar de mostrar que Deus é o Senhor da história é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Como Deus agiu, não é, na vida de Jesus. Aos olhos humanos, Jesus foi um fracassado, porque termina seus dias na cruz, recebendo açoites, cusparadas, não é, desafios. Assim termina Jesus. Mas foi esse o fim de Jesus? Não, não foi esse o fim de Jesus, porque Deus é o Senhor da história. Veja, Jesus chegou a dizer isso. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu é que a dou. O inimigo pensa que está matando Jesus, as pessoas pensam que estão matando, os judeus pensam, o sinédrio pensa que está condenando, está matando, mas é Deus quem está programando aquilo. É Deus, não é nem Judas, é Deus que está programando aquilo. Está entendendo? Tudo está nas mãos de Deus. Então o Senhor é Senhor da história e a dimensão do seu controle não tem limite. Deu para entender isso? Agora vamos fazer algumas reflexões sobre a nossa vida. Você já entende que Ele está no controle? Amém? Então, se Ele está no controle, a minha vida também está sob o seu controle? A sua vida está sob o controle de Deus? Você está nas mãos de Deus? Amém? E Ele permite que você passe por dificuldades. Ele permite que você passe por tribulações. Ele permite que você enfrente perdas. Agora, o mesmo que permite, também livra, também dá vitória, também restaura. Espera de você apenas fé. Eu volto àquele versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu dou tudo para Deus, eu entrego tudo para Deus, eu me rasgo todo para Deus, mas se eu não der fé, eu não consigo agradá-lo. Por que isso? Porque é a fé que me sustenta quando Ele está permitindo tribulações na minha vida. A fé é que me garante que no final todas as coisas vão se tornar ao meu favor. Então o Senhor permite, Ele está no controle. Leia comigo a Bíblia no livro de Oséias. Oséias, capítulo número 6. Veja o que está escrito em Oséias, capítulo 6. Versículo 1 ao 3, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ninguém gosta muito de entender esses 2 primeiros versículos, porque
diz aqui que a gente precisa voltar para Deus porque Ele nos despedaçou, e ninguém gosta de ouvir que Deus o despedaçou, que Ele fez a ferida, ninguém gosta de ouvir que a causa da ferida foi Deus, a gente prefere atribuir ao diabo ou qualquer outra coisa, mas Deus está falando para o seu povo. O povo que se chama pelo seu nome está nas mãos de Deus. Deus é que tem o controle sobre a vida dele. O diabo não faz nada em mim se Deus não permitir com algum propósito, como foi com Jó. Você leu na Bíblia junto comigo? Então, é essa verdade. Tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, mas também sarará. Ele fez a ferida, mas também vai ligá-la. E Ele, depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Mas esse viveremos diante dEle é o que diz a Bíblia sobre o justo. O meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver na presença de Deus. Sem fé é impossível aceitar a soberania de Deus. E sem fé é impossível receber os benefícios da fidelidade a Deus. Fidelidade vem de fé, está entendendo isso? Então está escrito aqui na palavra de Deus que Deus está no controle. Permite a tribulação, mas Ele mesmo promove a restauração. Então o que eu tenho que fazer agora que eu sei disso? Agora que eu conheço esta verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Do que eu preciso ser liberto? Da minha falta de fé, que não agrada a Deus. Da minha falta de confiança, que me faz duvidar. Não é? Do meu desespero diante de lutas, que me faz ir para longe de Deus. É disso que eu tenho que vencer, é isso que eu preciso derrotar. Veja o que diz a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Lá no final da sua Bíblia, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo número 5, no versículo 6 e no versículo 7, aqui é uma palavra para quem acredita nessa soberania. Diz assim, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo de a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Só quem crê na soberania de Deus se humilha debaixo das suas mãos. Se eu não creio na soberania de Deus, eu me volto contra Deus. Se eu não creio que Deus é o Senhor da história, eu questiono a história da minha vida, porque não acredito que ela esteja sendo escrita por Deus dessa maneira. Então me revolto contra Deus, é a consequência da falta de fé. Coloco a culpa dos meus problemas em Deus, atribuo a Ele a culpa da minha história. Mas o que diz a Bíblia Sagrada? Humilhai-vos. Palavra que muitos de nós não gostam por causa do orgulho que faz parte da natureza humana de todos nós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Há 2 exemplos que nós vimos aqui. Primeiro, eu acima da mão de Deus, sendo guardado e protegido por ela. Mas a mão de Deus também muitas vezes está em cima de mim, impedindo que coisas ruins também me atinjam. Então, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te levante. Lembra de Oséias que lemos agora? Fez a ferida, ligará. E depois te levantará. No tempo oportuno, Deus é o Senhor da história, em todo o tempo. Ele sabe o tempo, o dia em que você vai ser levantado por Ele. Mas antes de ser levantado, você precisa ser humilhado. Jesus ensinou esse princípio dizendo que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Há uma balança aí que é realmente o que acontece na vida das pessoas que eu estou cansado de ver na igreja. Diante dos problemas e tribulações, quem se exalta é mais ainda humilhado, mas quem se humilha, um dia é exaltado. O problema passa, a tribulação é vencida, a história é mudada,
e Deus transforma a vida como transformou de José, como transformou a de Jó. Mas primeiro, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, e esse tempo é do Senhor, porque Ele também é Senhor do tempo, falei isso para você? Sabia disso, que Ele é o Senhor do tempo? Eu disse ainda há pouco, né? Então, no tempo oportuno, qual é o tempo, pastor? Não sei. Para você pode ser mais, para outro pode ser menos. Eu sei, o meu justo viverá pela fé. Continue vivendo com fé. No tempo oportuno, Deus muda a tua história. No tempo oportuno, as circunstâncias são alteradas. No tempo oportuno. Por quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aqui fala do tempo presente. A tribulação faz eu ficar ansioso. Quando é que isso vai passar? Quando é que esse problema vai se resolver? Quando é que essa luta vai ter fim? E eu fico ansioso. O que a Bíblia diz? Se humilhe debaixo da mão de Deus. E aí pegue toda essa ansiedade, lance sobre o Senhor, porque Ele, o que diz aí? Tem cuidado de vocês. Pode confiar, pode entregar, pode lançar a ansiedade, pode entregar nas suas mãos, é o que diz a Bíblia, e a Bíblia recomenda isso. Veja o Salmo 37, você conhece? Eu só estou dizendo aqui coisas que você conhece, estão na Bíblia, mas que precisam ser vividas e não apenas conhecidas. Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A fé da entrega. Entrego a circunstância que eu não entendo, as coisas adversas que eu não compreendo, o mal que estou sofrendo nesse momento. Submeto-me, humilho-me na presença de Deus, entrego a Ele a minha ansiedade e o mais Ele fará. O mais o Senhor fará. É assim que eu preciso reagir diante das tribulações, diante das dores, diante dos problemas que o mundo apresenta, crendo na soberania de Deus. E um último texto que eu quero deixar contigo está em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Traga essa palavra para a sua vida. Faça essa confissão de Paulo aqui. Por isso, não desanimamos. Amém? Não desanimo. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Sofra o que sofrer. Perca o que perder. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso físico, nossa aparência, nossa saúde, mesmo que isso se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que Paulo está dizendo para você aqui que está sofrendo? Primeira coisa, não desanime. Amém, irmãos? Amém mesmo? Você vai desanimar? Se você desanimar, eu vou cobrar de você, hein? Tá bom? O que Jesus disse quanto a isso? A mesma coisa de Paulo, né? No mundo tereis aflições, mas fique desanimado embaixo da cama chorando. Foi isso que ele disse? Não, não disse isso. Ele disse, tenha bom ânimo. Jesus não admite o desânimo. Desânimo é uma palavra que eu tenho que riscar do meu vocabulário, amém? Desânimo é algo que não pode estar presente na minha vida. Quem está desanimado não faz nada. Então, Paulo aqui me diz, não desanimemos, não desfaleça, a luta é grande, eu sei que ela é grande para todo mundo. Olha, eu não sei se isso te serve de consolo, mas tem sempre alguém com um problema pior que o seu. Tá bom? Consolei? Não, né?
Não adiantou nada. Mas é verdade. Tem sempre alguém com um problema pior do que o seu. Não pense que o seu é o pior do mundo. Tem sempre alguém pior. Então, meu amado, não desfaleça, não desanimamos. Pelo contrário. O que quer dizer pelo contrário aqui? Ao invés de não desanimar, o contrário de desanimar é o quê? Animar. Paulo diz assim, não, ao contrário. Ao invés de desanimar, aí é que eu vou ficar mais animado ainda. Aí é que eu vou ficar mais animado, porque eu creio em Deus. E eu vou renovar essa minha fé em Deus. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior vai se renovar dia a dia. Eu renovo a minha fé dia a dia em Deus, sem desanimar, crendo, acreditando, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, crendo, confiando, com ânimo, com força, para sair de casa, trabalhar, lutar, fazer a obra de Deus. É isso que Deus deseja para você. Porque quando você faz isso, você mostra que você acredita na soberania. Você mostra que você acredita que Deus está com a chave na mão, que Deus está com o volante da sua vida na mão. A atitude é que mostra a fé. Fé não é para ser dita apenas, é para ser vivida. Por isso o justo vive pela fé. E o que mostra a fé? O que mostra a fé? As ações, não as palavras. É as ações. Na hora que está tudo ruim, você continua lá. Na hora que está tudo ruim, alguém diz, como é que ele não desistiu ainda? Como é que ele não entregou os pontos? Como é que não está em casa chorando? Como é que pode? A minha fé que vence o mundo. A minha fé que me faz continuar animado. Não tenho razão nenhuma no mundo para estar animado, mas em Deus estou animado. É essa fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é essa, é a que crê contra as circunstâncias, irmãos. E acreditando que nada é por acaso. Paulo diz no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo dá uma debochada aqui, né? Ele diz assim, é leve, é momentânea. Ainda não sofremos tudo que tinha para sofrer. Olha, está tranquilo, irmão, está favorável, está leve, não sofreu tudo ainda não, pode ficar tranquilinho. É leve e momentânea, mas ela produz, ela gera um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Então, o que Paulo está dizendo, nada é por acaso. Deus está controlando. Como José disse aos irmãos, não foram vocês não que me humilharam, não foram vocês que me botaram na cisterna, foi Deus trabalhando. Eu passei uma leve e momentânea tribulação por alguns anos de cadeia, alguns anos de escravidão, alguns anos de injustiça, sendo acusado do que não fiz, mas foi leve, foi tranquilo, e agora estou aqui. Agora estou aqui com o poder do governo em minhas mãos. Assim acontece, meu amado. A história, Deus é Senhor dela, há um eterno peso de glória. Entenda, quando você estiver sofrendo, você que é de Deus, você que é filho de Deus, você que está debaixo das mãos de Deus, você que se humilha sob a poderosa mão dele, quando você sofre, o teu sofrimento tem um eterno peso de glória. É isso que Paulo está aqui dizendo, que você fique com essa palavra. E termina ele no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Ele, mais uma vez, remete à fé, à certeza do que se espera, à convicção do que não se vê. A minha fé não é no que eu vejo, que me faz, então, acreditar que alguma coisa pode acontecer. A minha fé, ela acontece quando eu estou lá na cadeia, sem ver nenhuma perspectiva, quando você está lá na escravidão, sem ver nenhuma saída, mas confiando ainda no Senhor. Não no que eu vejo, mas no que eu não vejo. A fé é no que a gente não vê. Entenda isso de uma vez por todas. E Paulo está aqui, mais uma vez, enfatizando essa verdade. Não olhe para as circunstâncias aparentes. Não olhe para a aparência das coisas, para o tamanho dos problemas, mas creia na grandeza e na soberania de Deus, como vimos lá no início. Agindo eu, quem impedirá? Você está nas mãos do Senhor. Ninguém há que possa tirar alguém das minhas mãos, disse o Senhor em Isaías 43:13, que a gente leu. Você está nas mãos dele. Quem pode tirar de você de lá?
Olha, eu digo a você, a única pessoa que pode tirar você de lá é você mesmo. Porque você é livre. Se você quiser sair, você sai. Você é livre para ir para onde você quiser. Se você quiser sair da presença de Deus, você sai. Se quiser sair das mãos dele, você sai. De baixo ou de cima, você sai. Porque você é livre. Mas se você ficar, tudo vai cooperar para o seu bem. Romanos 8, 28, o que diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. É o teu caso? Não há o que temer, não há o que preocupar. Apenas animar e vencer. Apenas animar e continuar. Continuar caminhando. Não é hora de perder a fé. Pelo contrário, é hora de ter mais fé. A hora da tribulação é hora de ter mais fé e não é hora de perder. Tá bom, amado? Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração com você, por você. Você que está passando por tribulação agora, nesse momento, essa semana. Você quer fazer uma oração aqui comigo? Vamos orar a Deus? Vem aqui à frente. Você está vivendo hoje um problema, uma tribulação, algo que está doendo, uma perda. Vem aqui renovar a tua fé. Vem aqui, eu não vou apenas orar por você, mas eu quero que você faça a sua oração para Deus, que você faça a sua declaração, dizendo: Senhor, eu vim aqui me humilhar, eu não vim aqui te cobrar nada, não vim aqui exigir, não vim aqui determinar, eu vim aqui me humilhar na tua presença, debaixo da tua mão poderosa, dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, e não há ninguém que possa me tirar delas. Eu estou em tuas mãos, a minha vida, meu futuro, meus planos, minha família estão nas tuas mãos, a minha saúde, não há ninguém que possa me tirar das tuas mãos. Eu me humilho debaixo da tua mão poderosa, e no tempo oportuno, que é o teu tempo, Pai, eu não quero te apressar, é o teu tempo, é o oportuno, é o tempo que o Senhor já preparou. Eu sei que essa situação mudará. Eu sei que o Senhor é Senhor da história e da minha vida. Pai amado, ouve a oração dos teus filhos aqui essa manhã. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa meus irmãos que passam por lutas e tribulações. Abençoa meus irmãos que estão sofrendo nessa hora. Pai, eu te peço, faz esse milagre na vida de cada um. Mas que esse milagre comece com a humilhação. Comece com a submissão à tua vontade. Quebra o orgulho, quebra a vaidade, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor não age na vida do orgulhoso, mas sim na vida do humilde. O que se humilha é exaltado. Que aqui o Senhor encontre um povo humilde na tua presença, submisso à tua vontade, Pai. Eu te peço isso, ó Deus, abençoa meus irmãos. O Senhor conhece o problema de cada um, a luta de cada um. Que ele, a partir de hoje, esse irmão, essa irmã, aprenda essa submissão e a fé, que é a única coisa que te agrada, e que eles possam viver pela fé. Ajuda meus irmãos a viver pela fé. Eu te peço em oração com eles e por eles, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você pode abraçar alguém perto de você, dar uma palavra de ânimo aí para o teu irmão. Anima aí, meu irmão. Deus está no controle. Deus está no controle.